Chegou a hora da grande final da Copa do Brasil, a final que mais movimenta número de torcedores, talvez da história do futebol brasileiro, cerca de 70 milhões de brasileiros envolvidos nessa final. Nós estamos fazendo um vídeo dedicado, uma série de vídeos, uma playlist inteira dedicada a essas finais da Copa do Brasil, e este é o quinto vídeo já dessa série, né? Nesse quinto vídeo a gente vai falar como o Flamengo pode dominar o Corinthians mesmo em Itaquera. O que o Dorival Júnior tem que fazer para que o Flamengo domine o seu grande adversário em Itaquera. Então, vamos falar disso aí. Se inscreve no canal, deixa o teu like enquanto eu rodo a vinheta. Você curte tática, gosta de ouvir comentários mais técnicos e mais táticos a respeito do que acontece em campo? Então não fique refém dos comentários da TV. Se inscreva no canal, torne-se membro do canal do Falso 9, clicando aí no link na descrição do vídeo. Contribua com o meu trabalho em valores simbólicos e tenha, com isso, acesso ao canal de Telegram, onde eu faço a transmissão de todos os jogos. A gente tem 2 níveis de assinatura que só variam de acordo com a sua vontade e disponibilidade para contribuir com o meu trabalho. Ambos os níveis entregam os mesmos benefícios, tá bom? Então, se você puder e tiver possibilidade de contribuir com o meu trabalho, você vai ajudar o canal a se manter. Caso não tenha essa possibilidade financeira, eu te peço que deixe o like, se inscreva, ativa o sino, assim você já ajuda bastante também. Então vamos lá, direto para o campo, falar sobre o que o Flamengo pode fazer, o que Dorival Júnior tem que fazer, na minha opinião, para poder dominar o Corinthians, né? E eu começo falando que o Flamengo precisa ter, dessa vez, uma amplitude ofensiva. Eu estou querendo, nesse jogo, abandonar o Losango, tá? Isso não seria bem uma novidade. E essa estratégia de abandonar o Losango, ela não seria uma estratégia ofensiva, não é uma estratégia para atacar o Corinthians melhor, mas uma estratégia para estar melhor postado quando o time estiver sem bola. Então, é uma estratégia que vai contribuir no perde-pressiona, de conseguir manter uma pressão mais alta, uma bola coberta mais alta, quando o time perder a bola, e também para evitar um jogo de grandes inversões e essas inversões pegarem homens extremamente livres, como o Corinthians fez contra o Fluminense, com um jogo bastante agressivo, um jogo de muitas inversões, e o Fluminense foi bastante inferior na partida em São Paulo, né? Foi bastante superior na ida no Rio. Na volta, o Vitor Pereira entendeu como deveria jogar o jogo e conseguiu ser muito superior. E o Flamengo não pode correr esse risco. Isso não seria uma grande novidade, né, gente? No jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, o Flamengo faz um gol quando o Arrascaeta está do lado esquerdo, posicionado. Ele executa um perde-pressiona depois do Pedro perder essa bola aí e acerta o ângulo ali onde a coruja dorme. Esse gol não teria acontecido caso o Arrascaeta não tivesse jogado aberto pelo lado esquerdo, como ele jogou em vários momentos da vida dele, especialmente durante toda a passagem dele no Cruzeiro e durante 2019, com o Jorge Jesus, ele jogou pelo lado esquerdo o ano inteirinho, né? Então, não seria nada novo, eu não estaria ferindo a característica de atleta nenhum, e o Flamengo estaria mais preparado, estaria melhor preparado para fazer essa marcação mais alta, e isso é uma chave, uma das chaves para dominar o Corinthians. Uma outra chave é a marcação alta. O Flamengo normalmente utiliza o pressing, que é essa marcação individual em bloco alto. E o Corinthians sai com 4 homens. E aí o contexto ficaria mais ou menos dessa forma. Só que o Flamengo ele tem um problema, né? Ele tem o Rodinei para marcar o Roger Guedes, digamos, um dos caras mais poderosos no 1 contra 1 do time adversário, cai justamente no setor do Rodinei. Então, fazer isso talvez gerasse
um espaço maior ali entre as linhas, entre especialmente essa linha de defesa do Flamengo e a linha de ataque, e geraria muito campo para o Roger Guedes ir para cima do Rodinei. Então eu não faria esse tipo de marcação, mas sim manteria os 3 homens o tempo inteiro, mesmo o adversário estando com 4 homens. Aqui o São Paulo tinha até 5, né, porque o Jandrei faz essa saída. Eu manteria os 3 homens fechando linha de passe e fazendo a recomposição das suas costas quantas vezes fosse possível, tá? Aqui eu botei um exemplo, os 3 homens fechando aqui a linha de passe, o Everton Ribeiro tentando fechar aqui também, mas de olho ligado aqui no Renato Augusto, para que desse jeito a bola tente não chegar no Roger Guedes em um contexto de tanta liberdade assim, tá? O Corinthians, na marcação dele, o Corinthians também executa o pressing, marcando individualmente nessa linha de cima. E aí eu quero falar sobre a saída de bola do Flamengo, né? Ao fazer esse pressing, quando essa primeira linha do Corinthians é quebrada, os laterais, que são veteranos, precisam saltar a pressão e marcar por dentro, né? Tanto o Fábio Santos quanto o Fagner, né? Que não são garotinhos e precisam recompor essa marcação por dentro, gerando bastante espaço, né, para os meias adversários trabalharem. No caso do Flamengo, tem o Everton Ribeiro. O Flamengo, por sua vez, tem utilizado uma saída com 3 homens. E com essa saída, ele busca empurrar o adversário para o próprio campo. Porém, nessa partida, se você empurra o seu adversário para o próprio campo, você coloca o Rodinei mais perto do gol adversário, deixando mais espaço às suas costas, para o Roger Guedes, por exemplo, atacar, né, em caso de perda de bola. E o mesmo principalmente acontece com o Felipe Luiz. O Felipe tem que avançar muito e aí fica aberto espaço às costas dele para Adson ou Mosquito, quem quer que for a campo. Então, eu não utilizaria essa saída de 3 nessa partida. Eu utilizaria a saída que a gente chama de sustentada, a saída com 2 zagueiros, 2 laterais, e aí o Thiago Maia geralmente fica dando sustentação à frente desses 4 homens. Por que eu faria isso? Justamente porque o Corinthians executa essa jogada aqui, esse pressing. Então eu faria de tudo para que o Corinthians me marcasse individualmente, e ao me marcar individualmente alto e descolar esse bloco defensivo, abriria-se um espaço grande por dentro para que caras do meu meio de campo pudessem jogar, o próprio Arrascaeta pudesse baixar nesse momento, e especialmente esse cara aqui, Everton Ribeiro, fazer as suas magias pelo setor, né? Ele que com espaço é realmente um cara de um nível absurdo, e esse contexto seria favorável a ele. Além disso, Felipe Luiz e Rodinei ficariam mais próximos da própria linha de base, estariam juntos com a sua defesa. Por estar juntos com a sua defesa, menos vezes o Roger Guedes, por exemplo, receberia a bola com muito espaço nas costas desses jogadores. Espaço nas costas desses jogadores quer dizer espaço para 1 contra 1, espaço para drible. Isso reduziria tal espaço para drible em caso de perda da bola. Então, na minha opinião, o Flamengo não tem o menor interesse em ficar empurrando o Corinthians para o seu próprio campo e gerando espaço nas suas costas, jogando contra um time que tem um ataque extremamente móvel, né, e o meio de campo também extremamente móvel, à exceção do Renato Augusto. Então, como primeiro jogo ainda, fora de casa, faz uma saída atraindo o adversário, gera espaço por dentro e troca passes, mas troca passes mais avançado, troca passes depois de quebrar essa primeira linha do Corinthians, que isso contribui demais para o jogo. Um outro ponto, acho que já falei 2 ou 3 pontos, um outro ponto é sobre essa marcação do lado esquerdo, né, do Corinthians. O lado esquerdo do Corinthians, que, como eu venho falando há vários dias, pode
expor aí o Roger Guedes a 1 contra 1 com o Rodinei. Como proteger isso aí? Bom, o Corinthians está imaginando o quê? Projetar o Renato Augusto para bloquear uma eventual cobertura do Davi Luiz, projetar o Duqueiroz para bloquear uma eventual cobertura do Thiago Maia, projetar o Fábio Santos para bloquear uma eventual cobertura do Everton Ribeiro. Como que o Flamengo pode fazer para neutralizar isso aí e gerar mais apoio, mais suporte defensivo ao Rodinei? Bom, o que eu faria? Gabigol teria que se sacrificar bastante sem bola. Ele teria que acompanhar o Fábio Santos. O Fábio Santos é um jogador de 37 anos que já não vai mais ao fundo, pelo menos com grande frequência. É um cara ali similar, não na técnica, mas no estilo ao Felipe Luiz. Então eu faria o Gabriel buscar e perseguir o Fábio Santos, se fosse preciso, o campo inteiro. O que aconteceria de diferença? O Everton Ribeiro, que normalmente é quem faria esse combate, né, fazendo o balanço, sendo esse médio que combate o lateral adversário, sobraria, né? Então o Duqueiroz tentaria bloquear a cobertura do Thiago Maia, do mesmo jeito, o Renato Augusto bloquear a cobertura do Davi Luiz, do mesmo jeito, mas o Gabriel estaria fazendo o trabalho do Everton Ribeiro, deixando o camisa 7 para ajudar Rodinei. E aí os dois teriam ali uma dobra em cima do Roger Guedes em um contexto específico do jogo, o que seria muito, muito vantajoso para o Flamengo. Então, eu colocaria o Gabriel, sim, para executar um jogo de sacrifício, e isso ia gerar uma proteção ao Rodinei, que precisa dessa proteção para desempenhar bem o seu futebol e não comprometer defensivamente nesse contexto tão desfavorável que se apresenta para ele aparentemente, tá? E aí eu falei sem bola, como ajudar o Rodinei. Agora eu vou falar com bola. Bom, no primeiro jogo, né, no primeiro confronto, o Pedro praticamente definiu o confronto ao ser um grande aeroporto de bolas longas, né? Então, o Vitor Pereira falou muito sobre isso, né? Exaltou bastante o camisa 21 do Flamengo e, ao mesmo tempo, não criou dinâmica nenhuma para evitar isso nos dois jogos. Eu não acredito que ele vá repetir essa falta, digamos, de repertório, de não conseguir fazer nada para que esse tipo de jogada não se repita. Então, o que eu imagino? Eu imagino que quando a bola estiver no contexto ali de estar com o Santos, com o Davi, com o Léo Pereira, com o Felipe Luiz, ou seja, com os bons lançadores do Flamengo, ele vai colocar o Gil ali numa marcação individual só nesse contexto de bola longa. O Gil é o melhor cabeceador ali do Corinthians, é um cara de 1,91 m, e ele pode sim fazer uma disputa dura com o Pedro, especialmente pela parte física, ele é um cara muito forte. Então, o que eu faria? Eu traria o Pedro para jogar em cima do Fábio Santos, o que é ao contrário do que foi feito na Libertadores. O Pedro jogou em cima do Fagner na Libertadores. E aí, ao fazer isso, ele vai se livrar do Gil, né? Ele vai se livrar do Gil e quem vai dar combate a ele vai ser o Balbuena ou o Fábio Santos. E o principal, ele vai gerar jogo e segurar bola pelo lado direito do seu ataque. Ao fazer isso do lado direito do seu ataque, ele vai acabar atraindo avanços do Rodinei. Ao atrair avanços do Rodinei, ele vai acabar atraindo recuos do Roger Guedes. E ao atrair recuos do Roger Guedes, ele vai deixar o Roger Guedes mais distante do seu gol. Ao deixar o Roger Guedes mais distante do seu gol, ele consegue deixar o Rodinei muito mais à vontade para jogar. Então, da mesma forma como o Roger Guedes é um desafio para o Flamengo, o Rodinei, numa outra escala, é um desafio também ao Corinthians ofensivamente. Então, se ele é frágil, muito frágil defensivamente, o Flamengo precisa criar dinâmicas para auxiliá-lo na defesa, como eu abordei no último tópico, e também criar dinâmicas para potencializá-lo ofensivamente, que é o que eu estou abordando agora. Então, normalmente o Pedro cai pelo lado direito, eu colocaria o Pedro para ser esse aeroporto de bolas longas quando necessário, pelo lado esquerdo. Assim, eu escapo do Gil, que é o melhor cabeceador adversário, e eu atraio avanços do Rodinei de uma forma que mantenha o Roger Guedes recuado no próprio campo, né? E aí,
evitaria ali o Roger Guedes mais para o próprio campo, evitaria esse tipo de contragolpe. O Flamengo precisa evitar esse tipo de transição do Corinthians. Então, quase todas as medidas que eu falei aqui são para evitar que esse tipo de jogada aconteça. Evitar que o Roger Guedes fique ali nas costas do Rodinei ou atacando aqui a última linha no setor do Rodinei. Como eu posso fazer isso? Tentar deixar menos terreno às minhas costas quando eu estiver com a bola, tentar fazer a saída com 4 homens ao invés da saída de 3 mais agressiva, empurrando os alas, evitar avançar muito o Felipe Luiz, especialmente, evitar avançar muito o Rodinei, não abrir mão da amplitude defensiva e fazer o Rodinei atacar para fazer o Roger Guedes correr para trás. Aqui o Dudu, lateral do Atlético Goianiense, fazendo o Roger Guedes ir buscar ele na linha de fundo. O Flamengo pode fazer isso. E o Rodinei é uma boa arma para esse tipo de contexto, tá bom? Então, abordei bastante. Eu te convido para assistir todos os vídeos aqui relacionados a esse jogo. Se você está aqui até agora, deixa o teu like, se inscreve no canal, se torna membro, assiste esse jogo escutando os meus comentários e contribui para o meu trabalho, tá bom? O que você achou do que eu falei? Concorda, discorda? Falei besteira? Justifique aí e vamos conversar bastante sobre esse jogo para matar a ansiedade antes da bola rolar, tá bom? Beijos e eu fui.